Então, vamos começar oficialmente aí, nosso segundo dia, a organização do Grupo Unis, da Faculdade Unis em São Lourenço, sob a organização do professor né? Nessa semana nós tivemos já na segunda-feira o aulão de Física com o professor Breno, hoje com a professora Júlia Rella, dicas para o Enem, amanhã, professora Elisele Vilhena, com aulão de matemática, e na sexta, com a professora Marlene Carvalho, de redação. Bom, a Júlia tem um perfil no Instagram, onde ela passa dicas para o Enem, tá? É um perfil muito legal que eu sigo, e ela vai falar para vocês desse perfil depois, tá? Porque ela foi aprovada em 4 faculdades renomadas de São Paulo, sem cursinho, tá? Ela foi minha aluna durante vários anos, aqui em Bependi, e ainda no terceiro ano, sem terminar o terceiro, ela já tinha essas aprovações. E a partir dessa experiência, ela resolveu criar esse perfil para ajudar os vestibulandos aí, como vocês, com essa troca de experiências, tá? A melhorar a performance nos estudos, a criar planos de estudos, rotinas de estudos em casa, porque nem todo mundo, né, tem condição de fazer um cursinho ao mesmo tempo que a escola. Questão de cidade do interior, as coisas são mais difíceis, enfim. Atualmente a Júlia está cursando o segundo ano da Faculdade de Publicidade e Propaganda, Faculdade Casper Libero, e tem se dedicado paralelamente a um projeto pessoal de gestão de equipes. Então, agradeço muito a disponibilidade dela de estar aqui trocando essa experiência com vocês, participando conosco aqui na faculdade. E eu passo a palavra para ela. Ô, Júlia, você vai compartilhar a tela aí com o pessoal, né? Qualquer dificuldade que você tiver, você pode falar comigo ou com o Tiago, tá? O Tiago Luiz, que está aí, é o nosso assistente técnico para isso. Pode deixar. Bom, é com Vou ligar você minha agora. câmera aqui, tá tudo certinho. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a Dayana pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Fazia muito tempo que eu não fazia uma live e eu adoro isso, estar próxima de vocês e passar toda a minha experiência. É muito legal. Eu vou compartilhar a tela aqui. Hoje a gente vai falar sobre a reta final, né? O Enem está chegando. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. Só abrir aqui o meu PowerPoint. Tá compartilhando? Tá sim, Júlia. Então é isso, gente. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre reta final. Os temas que eu vou falar hoje é saúde mental, estudo, rotina, sobre aulões de revisão e também, no final, a gente vai falar sobre estratégias de prova. Uma coisa muito importante para potencializar o resultado de vocês na prova. Bom, esse aí é o meu Instagram. Faz muito tempo que eu não compartilho conteúdo por lá. Mas vocês ainda podem aproveitar todos os conteúdos que tem. Tem muito post, eu tenho guia com posts separados por categoria. Então lá vocês vão encontrar técnicas de estudo, tudo sobre preparação para o vestibular e dicas de produtividade. Então, como eu falei, eu não posto mais nada, então vocês não vão ter atualizações, né? Mas o material que tem lá, acho que pode ser muito importante para vocês. O user é esse aqui, ó, Julia RBF, se vocês quiserem seguir para conseguir aproveitar mesmo esse conteúdo, vocês podem explorar bastante por lá, tem lives. E no link da biografia, esse link aqui, que vocês vão encontrar no Instagram, tem o meu canal do Telegram, e lá no canal do Telegram vocês encontram vários links que podem ajudar vocês, tá? Tem o plano gratuito que a Dayana falou, e tem várias outras coisas, resumos de aulas que eu já dei também.
Bom, para começar, sobre saúde mental, eu quero que vocês guardem essa frase. O vestibular precisa de você, mas precisa de você bem, tá? Não adianta vocês quererem fazer uma prova sem estar com a cabeça boa, tá? A saúde mental vale muito no ano de vestibular. Primeiramente, o cansaço nessa reta final, ele é algo que pode te atrapalhar. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Se vocês cansarem, vocês precisam aprender a descansar. Isso não significa desistir dos estudos e parar. Você vai diminuir o ritmo, você vai desacelerar. Gente, a produtividade não vai acontecer se vocês não descansarem. Então, vocês vão dar uma desacelerada para que isso não prejudique vocês na hora da prova, tá? Sobre ansiedade. A gente costuma muito agora nessa reta final, é a hora do desespero, né? É a hora que a gente quer ter o controle de tudo, que a gente quer prever o que vai cair, quer prever o tema da redação, fica se comparando muito com os colegas, e a gente precisa sempre voltar a atenção para a gente, focar no que a gente tem controle. Não é hora de você tentar descobrir o que vai cair na prova, o tema da redação, a preparação dos outros. Você não tem que ficar querendo adivinhar, querendo abraçar o mundo. Foca no que você tem controle, que é só a sua preparação, tá? Só a sua preparação que importa nesse momento. Outra coisa muito importante para a gente garantir aí uma mentalidade boa para a prova é evitar a frustração. Tudo que a gente faz ao longo do ano de preparação é evitar a frustração. Tudo que a gente faz precisa estar ligado a isso. Porque se frustrar no ano de vestibular é algo que pesa muito para a gente. Então a gente precisa evitar ao máximo. Tudo que a gente puder fazer para evitar essa frustração, a gente precisa fazer. E agora, na reta final, para a gente evitar a frustração, a gente não tem que ficar pensando no que ficou faltando. A gente está na pandemia ainda, as coisas ainda estão muito difíceis, né? E assim, o ano de vestibular já era difícil antes. E fico imaginando agora, vocês na pandemia, aulas online, né? Alguns ainda estão online. Como fica isso, né? Como evitar a frustração? E vai ficar faltando muita coisa. Isso a gente precisa ter a certeza e ser bem claro quanto a isso. Vai faltar conteúdo, sim. Você vai ter muita coisa, você vai chegar no dia do Enem, muita coisa ali você não viu. Mas o problema não é esse, tá? Então não é hora da gente ficar pensando no que ficou faltando, não é hora de arrependimentos, vamos dizer assim. A gente não vai pensar no que a gente não fez, porque isso só vai frustrar a gente. A gente nunca está 100% preparado para fazer uma prova. A gente sempre poderia ter estudado mais, a gente sempre poderia ter se esforçado mais, se dedicado mais. A gente poderia ter lido mais livros, a gente poderia ter visto mais aulas, ter feito mais exercícios. E assim, por mais que você faça muitos, você sempre vai chegar no dia da prova achando que não foi o suficiente, tá? E aqui não importa se foi o suficiente, se não foi o suficiente. Você vai pensar no que você tem até agora, tudo que você construiu. Desde lá do 6º ano, do 9º ano, tudo que você tem até agora, junta essa bagagem que você tem e foca nisso. Você tem que potencializar isso, o que você tem. Se você ficar pensando no que falta, muitas coisas vão faltar. E aí você vai se frustrar. Isso compromete demais o nosso desempenho na prova. Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês. Foquem no que vocês têm até agora, independente do que seja, assim, do que vocês têm. Se é pouco, se é muito, você vai focar no que você tem, tá? No que você pode fazer hoje. A gente vai falar, então, agora sobre estudo.
A gente já falou sobre saúde mental, então a gente precisa estar preparado mentalmente para a prova, mas também tem a parte do conteúdo que é muito importante, né? Então, o que muda no estudo durante a reta final? Muda tudo, tudo. Todo estudo que você fez até agora é hora de mudar ele. A gente vai fazer alguns ajustes, alguns conteúdos você não vai ver mais, você vai ter que dar prioridade maior para outros. Então, a gente vai entender isso agora. Nessa reta final, o importante mesmo é revisar. Não é hora de tentar aprender um conteúdo novo, então, do zero. Vamos supor que você esteja na escola e o professor, na semana do Enem, passa um conteúdo novo, né? Muitas vezes os professores estão com matéria atrasada e isso não tem problema nenhum. E vale ressaltar que você sempre vai ter matéria acumulada. Então, gente, o professor atrasou. Você está aprendendo uma matéria nova. O professor está passando uma matéria nova na semana do Enem. O que você faz? Você não vai correr atrás de aprender essa matéria, tá? Esse negócio de medo de perder, né? Ai, mas e se isso aparecer no Enem? Se aparecer, apareceu. Não é hora de você perder tempo nisso, sabe? Aprender uma coisa do zero é algo muito trabalhoso, que vai demandar muita energia, muito tempo. Então, você precisa realmente focar no que você tem. Não é hora, então, de aprender conteúdo novo, porque isso vai te desesperar. Você vai se organizar, montar um cronograma, um planejamento. Você pode fazer isso numa folha sulfite, você pode fazer no caderno, pode fazer planner, você pode se organizar digitalmente também, mas você precisa planejar uma revisão estratégica, tá? Para revisar os conteúdos mais importantes que você já estudou até agora. E é importante dizer, gente, que essa revisão, agora na reta final, principalmente, tem que ser com lista de exercícios, tá? Existem vários métodos de revisão, mas agora na reta final, eu indico que vocês priorizem as listas de exercício, porque elas vão te fazer se esforçar mais e isso acaba fixando melhor o conteúdo, tá bom? Eu coloquei aqui conteúdos mais importantes, né? Que você precisa revisar os conteúdos mais importantes. Entre parênteses, PRD. Agora a gente vai entender o que são esses conteúdos mais importantes, tá? Então, o que é PRD? P é peso, R é recorrência e D é dificuldade, tá? Peso, disciplinas mais importantes de acordo com a faculdade, de acordo com o curso que você quer. Então, isso aí você encontra facilmente no Google, você vai pesquisar qual o peso das matérias, das disciplinas para biologia, por exemplo. Aí vai lá, vai aparecer para a faculdade que você quer, né? Onde você quer jogar sua nota, você vai ter lá uma tabela te indicando os pesos das disciplinas. Às vezes, o peso é em redação, às vezes em matemática, então vai depender, vai variar de acordo com o curso e a faculdade que você escolheu, tá bom? Então, o peso depende da faculdade, depende da sua escolha. R de recorrência. Recorrência são os conteúdos que mais apareceram, aquilo que mais cai. E aí, eu costumava indicar para os meus alunos, antes da preparação, não é hora de vocês fazerem isso agora, tá? Reta final, mas antes da preparação, eu pedia para os meus alunos que fizessem uma análise das provas, tá? Dos últimos 10 anos. E aí eles tinham que montar uma tabela e fazer a recorrência desses conteúdos. Para você que está na reta final, ainda não tem uma lista de recorrência, não se planejou de acordo com essa lista, você não vai focar nisso agora, porque é algo que demanda tempo. E agora você precisa
economizar o seu tempo, usar com inteligência. Então, você vai tentar pesquisar na internet, tentar achar com StudyGrams, no Instagram você acha várias pessoas que estão no mesmo foco que você, então você pode pesquisar esses materiais. Então, tem muita coisa que você pode aí usar para te dar uma guia de recorrência, tá? Alguns professores também vendem guia de recorrência, então é algo que vai economizar bastante tempo, mas você pode achar facilmente na internet e fazer sua lista, tá? Então, os conteúdos que mais caem. De dificuldade. Dificuldade é tudo aquilo que a gente não domina. E aí, só essa parte da dificuldade que vai depender, assim, de você. Então, a gente vai juntar esses ingredientes aí, peso, recorrência e dificuldade, vai misturar tudo e vai ter uma lista para nossa revisão. Essa lista vai ser enxuta, vai ser objetiva e vai te dar uma revisão super eficiente. Mais um pouquinho sobre estudo agora nessa reta final. Se você ainda não fez prova antiga do vestibular que você quer prestar, faça imediatamente. Já se planeja para fazer esse final de semana, tá? Prova antiga você tem que fazer desde o começo da sua preparação. Principalmente agora na reta final, essas provas têm que se intensificar. Então você vai fazer provas antigas simulando a situação real do dia da prova. Você vai deixar sua mesa limpa, só com a caneta em cima. Você vai separar sua água, seu lanche, colocar o tempo e não vai sair da cadeira e vai fazer essa prova. Não precisa imprimir se você não tem impressora, você pode achar o PDF aí e ir respondendo, resolvendo as questões sem problema. Mas você precisa treinar esse tempo, treinar a sua estratégia. Você precisa ter um plano, porque se você chegar ali e for a primeira vez olhando aquela prova, não dá certo. Você precisa conhecer o inimigo, né, para você conseguir vencer o inimigo. Então, gente, façam provas antigas. Não é para fazer como lista de exercício. Muita gente comete esse erro. Pega a Enem 2020 e faz questões de física, só aquilo. Questões de literatura, só aquilo. Não é para fazer assim, você vai fazer a prova como ela é, simulando as situações reais, tá bom? Correção, análise de erros é muito importante também agora na reta final. Eu recomendo, durante toda a preparação, fazer essa análise, mas na reta final tudo se intensifica, né? É a hora de prestar atenção realmente e fazer assim um panorama geral de como foi o ano, como foi a preparação. Então, uma dica que eu dou para vocês é corrijam seus erros. Ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo. Ainda tem muitos dias aí pela frente, muitas horas, muitos minutos, muitos segundos. E cada segundo vai importar muito, gente, para vocês agora, tá? Então, foquem nisso. Você que não conseguiu se preparar ou você que conseguiu se preparar, preste atenção nos erros, tá? Volta lá, revisita. Quais erros são mais recorrentes? Quais erros você mais comete? O que é mais comum você errar dentro do que você não domina ou dentro do que você domina também, tá? Corrijam. Não é para você olhar a resposta, você vai atrás de tentar resolver aquilo sozinho, tá? Sempre fazendo esse estudo ativo, essa busca mesmo pelo conhecimento. É isso que vai levar vocês à aprovação. É o estudo ativo. É você correr atrás do que você errou e corrigir mesmo, tá? Refazendo a questão. Não é só olhar e falar, entendi. Entender não é aprender, né? Tem uma diferença aí.
Vamos falar sobre rotina. O que vocês têm que fazer a partir de agora? Como vai ser a vida de vocês agora na reta final? Primeiramente, vida normal. Não tem nada disso de faltar na academia, faltar no curso de inglês, faltar na aula, deixar de sair com os amigos, enfim. Não existe isso, tá, gente? Vida normal. Sua vida não pode parar por causa de uma prova. Sua rotina precisa continuar normalmente, claro, com algumas especificações que eu vou falar no próximo tópico. Mas, assim, vida normal. Não falta na academia, não vai ficar dando essa desculpa, sabe? Você vai estudar na hora que é para você estudar. E na hora que é para você estar na academia, você vai estar na academia. Você não vai estar estudando porque o Enem está chegando. Não tem nada disso, tá? Não fica se privando, não, porque senão essas coisas, academia, curso de inglês, que eram para ajudar a gente nessa reta final, né? Que eram para descontrair, para tirar o nosso foco mesmo, elas acabam não existindo se você, né, deixa de ir. E elas precisam existir na nossa vida. A nossa vida tem uma dinâmica. Essa dinâmica não pode parar por causa de uma prova, tá? Se você não estudou até agora e agora você quer começar a faltar na aula porque o Enem está chegando, peraí, né? Não é um dia que vai resolver e assim, é o que eu falei. O que era para ser estudado, já foi estudado. Não tem muito o que você fazer nesse sentido, ficar faltando, enfim, vida continua, gente, normalmente, tá? Desacelere. Então, assim, a vida continua normalmente, mas a gente precisa diminuir o ritmo, porque durante o ano de vestibular, assim, a gente nem vê o ano passar. A gente vai estudando, vai fazendo simulado, vai corrigindo, prova, e aí tem a escola, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é tudo muito acelerado. Então a gente precisa realmente agora nessa reta final, não é abandonar, né, totalmente os estudos, mas nem se dedicar integralmente a isso. Você vai diminuir o ritmo, tá? Levar as coisas assim com mais flexibilidade, com mais calma. Descontraia. Você vai tirar um tempo maior para relaxar, né? E o descanso de qualidade, ele é muito importante nesse momento. Como a gente falou, a produtividade não acontece se você não descansa, tá? Então é importante, assim, tirar um tempo maior para você, fazer coisas que você gosta, realmente focar nisso, assim, nesse relaxamento. Isso ajuda muito na preparação, assim, até mais que saber os conteúdos. Aulões de revisão. Gente, nessa época começa a surgir um tanto de aulão. Então, é muita programação para vocês se organizarem. Tem aulão do Me Salva, do Descomplica, do Estude. Tem vários cursinhos online por aí que disponibilizam gratuitamente no YouTube, no Instagram. Então, são muitas coisas, muita informação ao mesmo tempo. Então, a gente precisa saber selecionar. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra esses aulões de revisão, muito pelo contrário, eles me ajudaram demais a fazer essa análise mesmo, essa revisão, mas assim, ok, isso eu sei, sabe, confirmando. Mas não é que eu seja também a favor de você se programar para passar o dia inteiro assistindo esses aulões, tá? Eu acho que é exagerado, você não precisa ficar se organizando, colocando todos os horários na sua agenda. Então a gente precisa saber selecionar, saber o que importa para a gente no momento, tá? Então, como que faz com esse tanto de aula que eu tenho para ver?
prioridade. Então, como eu falei, passar o dia assistindo a aula para não perder conteúdo não deve ser sua prioridade agora. Você não vai perder conteúdo porque você perdeu uma aula do Descomplica, tá? Na aula a gente não aprende, né? A gente só entende. A aula é o primeiro contato com a matéria, é uma coisa rápida, é um resumo. Então, assim, usa o tempo da aula. Às vezes você usando aquele tempo da aula para fazer uma boa lista de exercícios faz uma diferença, sabe? É um tempo melhor aproveitado. Porque, gente, ao invés de você se dedicar ao que você precisa, se você passa o dia inteiro assistindo aula, você vai se empanturrando de aula, você só vai ficar repassando um resumo. Então, a aula do Descomplica tá ali e eu tô aqui. Eu não faço nenhuma anotação, eu não tô estudando ativamente, eu não tô pensando no que eu tô fazendo naquela hora, né? Eu tô só vomitando conteúdo e eu tô aqui, recebendo esse conteúdo. Essa é uma coisa muito passiva. Isso não pode acontecer, tá? Na reta final. Tem que evitar. Então, por isso que a gente vai selecionar as aulas que a gente vai assistir. Necessidade. Você vai pensar, o que você precisa agora? Então, nessa reta final, é hora de resolver lacunas, fazer ajustes na sua estratégia de prova, olhar com mais carinho para os erros, revisar o que mais importa, né? A gente falou sobre isso no tópico de estudo, mas nenhuma dessas coisas que a gente falou será resolvida preenchendo os seus dias com aulas, tá? Então, ter essa noção é muito importante. Não quer dizer que você não possa assistir um aulão de revisão. Ele pode ser muito bom para você, se você souber usá-lo ao seu favor, sem que ele atrapalhe seu estudo da reta final, que é mais importante. Então, assim, você vai fazer o seu planejamento de estudo para a reta final, mas, então, se sobrar um tempo, você pode assistir aquela aula do Me Salva, você pode assistir a aula de matemática do Estude, sem problema nenhum, tá? É só sempre pensar em encaixar aquilo que está fora no seu estudo, tá? Nunca colocar o que está de fora como prioridade. O estudo tem que ser personalizado. Tem que ser assim, você tem uma aula, primeiro você vai resolver o que é prioridade, o que é necessidade, e depois, se der tempo, se você conseguir, se você tiver cabeça também, você vai assistir esses aulões, tá? Para muita gente, esses aulões só deixam a pessoa mais ansiosa. Então, é importante você saber também se vai ser bom para você, tá? Então, a gente precisa adaptar. Você vai colocar o seu tempo, a sua energia no que vai te trazer resultados e usar essas aulas adaptando às suas necessidades. Então, gente, se você tem, assim, pega os conteúdos, as disciplinas que você não domina, para você, de repente, ver uma aula, mas que não seja uma coisa pesada, assim, sabe? Eu lembro ano passado, no final do ano, tinha uma menina me mandando mensagem, assim, doida no Instagram, falando que tinha muitos aulões para ver e ela queria ajuda para se organizar, para se planejar, mas tinha prova da escola, tinha um tanto de coisa. E assim, foi o que eu falei para ela. Eu falei, você precisa selecionar. Você precisa saber selecionar o que vai ser bom para você. Pega o que você não domina e vê. Às vezes, se você domina português, você não precisa ver uma aula de português. Se você domina matemática, de repente, não era melhor você assistir uma aula de filosofia? Assim, então, sempre pensar nisso. No que eu tenho dificuldade, o que eu estou precisando agora.
E você não vai estar perdendo nada também se você escolher não assistir nenhuma. Se isso te deixa ansioso, não faça, tá? Não é porque todo mundo está indo no aulão de não sei qual escola que você tem que ir também. Não precisa disso. Realmente não é isso que faz a diferença. E, assim, eu sou uma prova disso também. Eu participei só do aulão que teve lá no colégio, que foi com os professores mesmo, uma semana, assim, de aulas bem tranquilas, bem leves, né? Não é para ser uma coisa pesada, não é para te atrapalhar na rotina. Eu participei, não fui assim, não saí para ficar a noite inteira assistindo a aula. E assim, claro, tem pessoas que vão e passam, sim. Não estou falando que quem vai não passa, né? Mas assim, quem não vai também passa, porque não é isso que vai determinar a sua aprovação. Não é isso. A gente precisa parar de se apegar em coisas tão pequenas, sabe? Às vezes a gente dá muita importância para coisas que não vão fazer diferença lá no final. Então, fica aí essa dica. Seleciona tudo e sempre personaliza o seu estudo. Vamos falar sobre estratégia de prova. Gente, vai ser assim, vão ter muitas estratégias aqui. Muita gente vai querer tirar print da tela, vai querer tirar foto, porque realmente não quer perder. Mas depois eu vou deixar no chat, eu deixo o link dessa apresentação para vocês terem acesso. Então, não precisa ficar se preocupando em anotar, tá? Não precisa se preocupar em tirar print. Eu mando para vocês e aí vocês pegam e façam as anotações, tá bom? A gente vai disponibilizar a gravação também, Júlia. Ah, sim. Bom. De qualquer forma, eu deixo no chat para quem quiser. Bom, gente, as estratégias de prova, elas servem para potencializar seus resultados, tá? A gente já falou sobre como se preparar mentalmente, a gente falou sobre conteúdo, né? Sobre a parte de estudo, sobre a parte de rotina. Tudo isso precisa estar muito bem estruturado. E para a gente potencializar isso com estratégia de prova, tá? A gente às vezes sabe do conteúdo, mas não tem uma boa estratégia. E aí a gente acaba se prejudicando. A nossa nota, sabendo estratégias de prova, a nossa nota pode aumentar. Tem bastante coisa assim que vocês vão entender o que eu estou falando. Primeira coisa, para o Enem especificamente, né? Assim, lembrando todas essas dicas que eu estou dando, claro, a gente está na semana do Enem, né? Mas todas essas dicas vocês podem usar para todos os vestibulares que vocês forem prestar, tá bom? Então, mais especificamente sobre o Enem agora, a gente tem um sistema de correção que eu acho horrível, que é TRI. TRI é Teoria de Resposta ao Item. Eu acho assim, esse sistema de correção do Enem, eu acho muito injusto, tá? Eu acho muito difícil, mas a gente vai entender agora. Eu peguei esse texto aí do Descomplica, porque se eu fosse explicar isso com as minhas palavras, ia ficar mais confuso do que já é. Então, eu vou ler para vocês, para a gente entender juntos o que é TRI, que é a forma de correção do Enem. O algoritmo consegue identificar pelo padrão de erros e acertos do candidato se ele acertou porque de fato sabia ou chutou. Então, gente, esse tipo de correção, ele sabe se você chutou, se você acertou, se você sabe realmente o que você está colocando ali, tá? Então, a sua nota, ela não vai depender só do seu número de acertos
ela também vai depender do nível de dificuldade das questões e também das questões que você errou. Então, pensa, você precisa ter na sua cabeça muitas coisas, né? São muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você precisa acertar, mas você também não pode errar dependendo do nível de dificuldade. Então, o importante é você procurar acertar as questões que são difíceis, tá? Porque elas valem mais pontos. Mas você também não pode errar as questões que são fáceis. Porque senão ele vai achar que você chutou as de nível difícil. Então, se você errar o que é fácil, ele vai entender que se você acertou o difícil, é porque você chutou. E aí ele vai te dar uma pontuação menor, mesmo que você tenha acertado a questão difícil, tá? Então, eu acho, assim, meio injusto, porque às vezes a pessoa não teve o tempo, às vezes a gente realmente erra uma questão fácil por bobeira, falta de atenção ali, mas é difícil, às vezes a gente consegue resolver, depende muito do momento da prova, depende muito da disciplina, então eu acho que assim, correção tinha que ser certo ou errado, esse negócio de TRI eu acho que é uma coisa que bagunça muito, mas como a gente precisa se adequar à prova, a gente precisa saber disso e usar ao nosso favor. A gente não vai ficar também reclamando, né, e querendo ser rebelde com a TRI, tá? A gente tem que se adequar aos padrões e usar ao nosso favor. Vou mostrar para vocês agora como usar a TRI ao nosso favor. Então tenham isso na cabeça, gente. Vou repetir mais uma vez, porque tem que ficar guardado. Não erre as fáceis, mas acerte as difíceis. Skimming, primeira estratégia. Você vai fazer uma leitura rápida da prova antes de começar a resolver. Então, você vai folhear a prova, né? Então, a ideia é você passar os olhos para preparar o seu cérebro para o que está por vir. Assim, você vai evitar o branco e o seu subconsciente ele vai estar resolvendo por você, tá? Isso é algo que realmente existe. O seu subconsciente resolve as coisas por você, sem você ter que realmente, né, de fato, estar pensando naquilo, estar olhando para aquilo. Ele vai resolvendo. Então, você vai preparando o seu cérebro. Você vai folheando a prova e falar assim, olha, tem isso aqui, tem essa matéria. E aí ele vem, guarda essa informação e tá ali. Ele tá ali, tem essa matéria, tem essa matéria, tem essa matéria. Ele tá resolvendo, ele tá te preparando. Isso te deixa mais seguro, tá? Porque você sabe o terreno ali que você tá entrando, onde que você tá pisando, é importante. Você já começa a prova, assim, se acalmando, né? Porque às vezes a gente chega muito afobado, querendo resolver, querendo colocar, preencher. E é importante você parar esse momento para fazer essa leitura rápida. Assim você já dá o tempo também para o seu corpo relaxar, né? Entrar ali no ritmo. Triagem. Então, depois de você fazer o skimming, você vai fazer a triagem, que é identificar quais são as questões fáceis, quais são as médias e quais são as difíceis. Eu indico que vocês definam um símbolo para cada tipo de questão. Então, assim, vocês que sabem. Vocês podem fazer asterisco para difícil, coração para fácil, círculo para média. Então, vocês que sabem, vocês definem isso antes. Vocês vão treinar, né? Essa estratégia de prova tem que ser treinada antes. Você vai simular, porque às vezes não funciona para você. Você vai adaptar para suas necessidades, né? Então, definindo um símbolo para cada tipo de questão, você já identifica. Na hora que você for fazer a prova, tá tudo ali, tá?
Uma dica, gente, normalmente as questões que têm imagem são as mais fáceis. Então, você já pode fazer essa triagem, na hora que você bate o olho numa questão com imagem, você já pode pôr ali o símbolo da questão fácil, tá? Identificação. Gente, essa classificação que vocês vão fazer durante a triagem, ela é em fácil, média, difícil, ela não é quanto ao conteúdo da questão. Não é o que o Enem acha difícil, o que ele acha fácil, não é o que você acha difícil, o que você acha fácil. É quanto à habilidade e competência que a questão exige. Ai, Júlia, como é que eu vou saber qual habilidade e competência que a questão está exigindo de mim? Gente, muita gente não sabe, faz a prova do Enem sem saber disso. Existe um jeito de você saber as habilidades e competências que o Enem exige. O Enem tem um edital, o Enem tem uma matriz de referência. Eu indico que vocês deem uma olhada na matriz de referência, só dá um Google aí, matriz de referência Enem. Vocês vão encontrar quais são as habilidades e competências que o Enem exige. Aí sim, a partir, assim, sabendo a habilidade e competência, você vai conseguir identificar quais são os difíceis, médios e quais são as fáceis, tá? Então, assim, não, para o Enem não importa se para você filosofia é difícil ou é médio, tá? O que importa é qual a habilidade e competência que ele está exigindo ali naquele momento, naquela questão. Então, procurem, gente, matriz de referência do Enem. Muito importante. Lê. Fica a dica. Todo vestibular que vocês forem fazer, leiam o edital. Tem gente que vai sem nem saber o que está fazendo lá. É importante ler, pegar o documento e destrinchar, interpretar de fato. Qual a rota que você vai seguir, né? Depois de fazer essa classificação, você precisa ter uma ordem, né? As coisas não funcionam assim na bagunça. Não é qualquer coisa, né? Precisa ter uma estratégia, algo que vai ser objetivo, eficiente para vocês. Vocês vão começar a resolver a prova pelas questões fáceis da disciplina que vocês têm mais facilidade. E isso por dois motivos. Primeiro, porque você vai adquirir segurança, e isso é muito importante durante uma prova, porque você vai se sentindo confiante, e aí todo aquele nervosismo ele vai passando, né? Você vai realmente sentindo que você está conseguindo. Isso é muito importante, assim, não só durante uma prova, mas durante a sua preparação inteira. Você precisa dar pequenos passos para você poder dar os grandes passos. Então, você vai, aos poucos, você vai vendo que você está conseguindo para você aumentar o nível. Aí você consegue mais um pouquinho, aí você aumenta o nível. Não é você estar aqui e começar com uma dificuldade aqui, né? Você precisa alinhar as coisas. Então, ter essa coerência durante a preparação e principalmente aplicando isso na prova é fundamental. Então, vocês vão adquirindo segurança quando vocês começam a resolver pelo fácil, tá? Isso aí tem todo um estudo por trás disso que não convém trazer aqui, mas se vocês quiserem procurar, tá? É fundamental para tudo na nossa vida, não só vestibular. Então, como fica a ordem? Primeiro, questões fáceis das disciplinas fáceis, porque você não pode errar as fáceis, né? Eu falei que tinha dois motivos, acabei falando só da segurança, mas você também precisa começar pelas fáceis, porque você não pode errar. Então, você já vai chegar na prova com a cabeça mais fresca, né? Vamos dizer assim. Você vai chegar ali, para fazer essas questões fáceis, fica mais tranquilo.
diminui a chance de você errar o que é fácil, porque é o começo da prova, você está menos cansado, menos desgastado, né? Então ajuda demais. Então começa pelas questões fáceis, do que você acha fácil. Depois você vai para as questões fáceis das disciplinas difíceis. Por quê? Porque são questões fáceis. Essas questões fáceis que você já identificou, você já colocou o símbolo lá. Então, questões fáceis das disciplinas difíceis, porque você não pode errar as fáceis. Depois você vai para questões médias das disciplinas fáceis. Depois, questões médias das disciplinas difíceis. E depois, questões difíceis das disciplinas fáceis e questões difíceis das disciplinas difíceis. A gente está percorrendo um caminho que vai, assim, garantir ao máximo que você consiga ir a favor da TRI. Porque você vai garantir, você tem que se garantir nas fáceis, né, para não errar aquilo, porque senão, se você acerta uma difícil, vai parecer para a TRI que você chutou. Então, você vai construindo isso, além de ir adquirindo segurança. Gente, então, só retomando, questões fáceis, né? As questões você vai definir de acordo com a habilidade e competência. Já essa parte de disciplinas é com você, é o que você acha fácil, o que você acha difícil, tá bom? Então, isso aí vai de cada um. Se você tem facilidade em literatura, começa por literatura, né? Pelas questões fáceis de literatura. E assim vai. Bom, gente, uma coisa importantíssima que você não vai fazer só na hora da prova, mas você pode fazer enquanto você está estudando, é o despejo. É algo que, assim, me ajuda muito, assim, a minha cabeça não para um segundo. Então, o despejo é algo que me deixa mais tranquila, me deixa mais segura. Você vai anotar tudo de importante que vier na sua cabeça durante a prova. Isso vai isso vai evitar que esses pensamentos aleatórios que chegam a todo momento atrapalhem o seu raciocínio, tá? Porque a gente precisa, a nossa cabeça ela não é um local seguro para guardar as coisas. A gente costuma esquecer, a não ser que aquilo marque muito a gente. Aí a gente não esquece mesmo. Mas, quando é algo assim que vem, se você não anota, você acaba perdendo. Ou então você fica ansioso porque você não quer perder aquela informação. Então, ao invés de se preocupar no que você tem para fazer naquele momento, você fica tentando lembrar o seu cérebro de que você tem que fazer a outra coisa que vem na sua cabeça. Então, anota, a prova é de vocês podem fazer o que vocês quiserem com a prova, tá? Só o gabarito que não, mas a prova ali, você pode rabiscar à vontade. Então, anota, chegou na prova, se vier uma informação, assim, uma fórmula de física veio na sua cabeça, anota. Você não está fazendo a questão de física naquele momento? Anota, às vezes você vai precisar. E se não for precisar, pelo menos você não ficou ali o tempo todo com aquilo na cabeça, martelando. Então, você vai anotar num cantinho da prova, continuar a sua vida tranquilamente, e quando você precisar da informação, ela vai estar lá. Para o estudo, gente, é do mesmo jeito, né? Às vezes a gente está estudando, a gente lembra que a gente esqueceu de dar parabéns para nossa tia. A nossa mãe pediu muito para a gente dar parabéns para a nossa tia. A gente esqueceu. Pega e anota. Depois está ali anotado. Está num lugar seguro. A gente transfere. A gente tira do abstrato, coloca no concreto. Velocidade. Tempo é tudo, né? Durante a prova. Tempo é muito importante. Vocês precisam ter esse controle de tempo, né? E assim, eu vejo muita gente ficar preso nesse negócio de 3 minutos por questão. Desapeguem disso, tenham isso como uma referência, como uma base para vocês conseguirem fazer a prova
com mais tranquilidade. Mas não fiquem com isso na cabeça, que vocês precisam de 3 minutos por questão. Tem questão que você vai levar 10 minutos. Tem questão que em 1 minuto você resolve. Então não fica assim, sabe? Com isso, eu preciso fazer 3 minutos por questão, 3 minutos por questão. Isso é uma média, né? Vale lembrar, é uma média só. Você vai ter como referência. Então, gente, algumas questões vão demorar muito, outras vão ser mais rápidas. Tenha em mente o tempo total de prova. Acho que é mais importante do que pensar quantos minutos você tem por questão. Acho que é mais importante isso. Você pensar que você tem 5 horas para resolver aquilo. Como você vai distribuir essas 5 horas, aí é com você. Aí vai do que você treinou, tá? Mas uma dica para você ganhar tempo aí, ganhar velocidade na prova, é você fazer o inverso, né? Eu vejo muita gente começando a questão pelo texto. A gente vê aí a Daiana, professora de português, literatura, às vezes coloca os textos grandes nas provas, né? E a gente precisa sempre olhar e, assim, às vezes o texto é grande, você já se assusta na hora, você fica lendo aquilo, leu a primeira frase, já não entendeu nada, isso já te atrapalha em tudo que você vai fazer ali naquela questão, isso já te desestabiliza na hora. Então, o Enem é muito texto, tem texto em matemática, tem texto em física, em biologia, então, assim, é muito texto, não só em português. Então, a gente precisa ter essa noção de que, às vezes, o texto nem vai ser, assim, tão importante. E, às vezes, o texto pode estar ali para te atrapalhar, tá? Para tirar a sua atenção do que realmente importa. Então, como que vocês vão olhar para as provas? Não precisa ser só vestibular. Use essa estratégia durante as listas de exercício, provas da escola também, tá? Vocês vão primeiro ler o comando da questão. O comando da questão, normalmente, é a última coisa que vai aparecer. Ali antes da interrogação, a gente tem o comando da questão, que é o que ela está pedindo. Depois do comando da questão, vocês vão ler as alternativas. Às vezes vocês já conseguem achar a resposta logo aí, só com o comando da questão e com as alternativas. Aí depois você lê o comando da questão, você leu as alternativas, não conseguiu achar a resposta, vai para o texto, se for necessário. Isso te ajuda porque você já vai com um objetivo em mente. Quando você começa a questão pelo texto, você não tem objetivo nenhum. Você não sabe nem o que te espera lá no comando da questão. Quando você tem o comando da questão, você vai para o texto, se for necessário, né? Você vai para o texto com um objetivo na sua cabeça. Então, você lê já pensando no que você tem que entregar lá no final. O que você tem que responder. E aí você também tem uma base das alternativas, né? Lendo as alternativas antes, você já chega com uma base e você pode comparar, tá? Isso te dá muita velocidade, porque você chega com o objetivo e você tem as alternativas já na sua cabeça. Ao longo do texto, da sua leitura, você já identifica o que é viável naquela questão e o que não é, tá? Ganha tempo demais com isso. Eliminação. Como eu falei, durante a leitura das alternativas, se você não conseguir achar a resposta de cara, você vai eliminar tudo que você achar absurdo. Às vezes eles colocam muitas coisas que, assim, não são tangíveis, não fazem o menor sentido. Tudo que for absurdo, risca, tá? Quando a gente visualiza que tem menos coisa, fica mais fácil.
Se você, mesmo na sua cabeça, você sabe que aquilo lá é absurdo, pode te confundir. Risca para você conseguir visualizar e tornar aquilo mais concreto, tá bom? Detalhes. Prestem atenção nos detalhes. Não ignorem as referências do texto ou a imagem, né? Normalmente, os textos vêm com a referência embaixo, né? A imagem também vem ali com o site, com o título do artigo, da matéria, né? Então, assim, esses detalhes às vezes te ajudam a achar a resposta, revelam o tema da questão e, assim, facilitam demais o seu entendimento. Às vezes o texto, assim, não te ajuda muito, às vezes é muito difícil, o jeito que ele foi estruturado não facilita. Na hora que você lê a referência, sabe o tema, você já está mais seguro para realmente responder a questão. Objetividade. Gente, vão aparecer várias questões que vão ter alternativas que são verdadeiras, tá? Então, eles vão colocar o comando da questão, nas alternativas vai ter lá, assim, várias coisas que são verdadeiras. Mas a gente precisa sempre pensar que apenas uma alternativa responde exatamente o que foi perguntado no enunciado. Então, a dica é sempre você pensar o que a questão quer saber, o que ela está pedindo de mim. Porque eles vão apresentar vários fatos, né? Mas o que de fato responde? Às vezes o que é verdadeiro ali não responde o que está pedindo, né? Então, assim, sempre fazer esse paralelo, assim, sempre olhar, né? O que a questão está pedindo, o que você tem para responder, tá bom? Com objetividade. Não é não fica criando teorias, muitas teorias, não, sabe? E uma dica para vocês que também acabei não colocando na apresentação, mas acabei de lembrar aqui, eu acho importante falar. Prestem atenção naquelas palavras respectivamente, incorreto, somente. Elas estão aí para fazer você pensar um pouquinho mais. Então, pensem bem, assim, às vezes não é pegadinha, né? Mas é importante a gente pensar. Porque vai ter ali um somente se tal, exclusivamente, respectivamente. Aí já é aquela palavra que adiciona uma coisa, acrescenta uma coisa no comando, tem que ficar ligado. Pausa. Durante a prova, você pode fazer pausa. Você não precisa fazer tudo de uma vez só. Então, assim, essa pausa também é treinada, né? Durante aí o simulado. Você vai pausas estratégicas, né? Fazendo pausas estratégicas. Pensando, assim, se é melhor fazer a pausa antes de começar a matemática ou depois. Enfim, você vai testar o que funciona melhor para você. Você vai fazer pequenas pausas para não sobrecarregar o seu cérebro. Você pode ir ao banheiro, dar uma parada para comer também. Então, é essencial para você se manter atento durante a prova e não errar questões por bobeira. Porque às vezes a gente está fazendo a prova de uma vez, a gente fica muito no automático. Então, a gente precisa sair um pouco do automático. Bebe uma água, vai ao banheiro, nem que seja assim, para olhar como tá o dia, sabe? E depois você volta com mais calma, né? Com mais atenção. Você renova a sua energia, mesmo que seja uma pausa bem pequena, tá? E por fim, gente, chute. A gente falou sobre a TRI. Não é legal você chutar, né? Mas você também não pode errar as fáceis, não pode errar as difíceis. Então, assim, se você
fazendo tudo isso que a gente falou até agora, se você não conseguiu, não deu tempo, ainda falta questão para você terminar a prova, você ficou nervoso, se atrapalhou ali, você vai sempre ter na sua cabeça que é melhor chutar do que deixar a questão em branco. Porque o chute, pelo menos, é uma chance de acertar, né? 25% de chance de acerto. Então, assim, é muita coisa para você deixar em branco. Se você deixa em branco, você não tem nem a chance. Então, se não der tempo de você parar para olhar, para fazer a eliminação das absurdas, enfim, e nem ler a questão, se você está só com um gabarito e está ali no final da prova, marque alguma coisa, tá? Marque alguma coisa, porque 25% de chance de você acertar. Se você deixa em branco, você não tem chance nenhuma. Bom, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, meu Instagram tá aí, vocês podem me chamar lá, vocês podem contar comigo, por mais que eu não esteja ativa, né, produzindo conteúdo para lá, é algo que eu gosto muito de fazer, é algo que realmente eu gosto bastante de ajudar vocês, de dar essas dicas. Eu não me importo, assim, de tirar um tempinho do meu dia para me dedicar a isso. Então, vocês podem me chamar sempre que vocês precisarem, que eu vou estar ali. Talvez eu demore um pouquinho para responder, mas uma hora eu vou responder vocês e tentar ajudar da melhor forma possível, tá? Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui na live e desejar uma boa prova para vocês. Vai dar tudo certo. Se não der, vocês são novos, vocês têm muita chance pela frente. Foquem nessas dicas, tenham disciplina, se organizem, porque no final vale a pena. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que às vezes parece que a gente vai conseguir, que dá aquela vontade de desistir, sim, mas sempre ter isso em mente. Uma hora uma hora a gente vai ser recompensado e pensar na recompensa, tá? E planejar. Júlia, foi ótima a apresentação. Agradeço muito a sua disponibilidade. Tenho certeza que para todos nós aqui que participamos foi muito útil, até para mim mesma, enquanto professora, tem muita coisa que vai me ajudar para projetos futuros aí, com certeza. E assim, já vou te avisando que eu vou te convidar outras vezes para outras apresentações, porque foi muito bom, realmente. Pode me chamar, pode me chamar. O slide ficou muito bom, tá? Muito bom obrigada, mesmo. Daiane. Parabéns. Que Muito bom obrigada. que tive parcelas aí, né? Nesses anos que. Nossa, demais! Compartilhar demais. conhecimento juntos, né? Agradeço a participação de vocês, alunos aí, alguns nomes eu conheço, outros não, tá? A gravação vai ficar disponível, tá? Assim que o Tiago, do Grupo Unis, liberar o link, eu compartilho com vocês nas redes sociais, nos grupos aí, e passo para a Júlia também para ela compartilhar com vocês, tá? Então, boa noite, Júlia, obrigada mais uma vez. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, Daiane, e muito obrigada a todo mundo que esteve até aqui acompanhando. Espero que vocês façam uma boa prova. E é isso. Boa sorte para todo mundo. Pessoal, tá aí no bate-papo, tá? O link do material que a Júlia disponibilizou. Isso, deixei aqui o link. E qualquer dúvida, podem me chamar lá no Instagram, gente. Estou à disposição, tá bom? Tchau. Tchau.